Ou seja, se houver necessidade de um poder específico, o gerente não tem autorização para tal. Ele necessita de quê? Ele necessita de um poder para fazer aquela função e desse modo ele não vai poder realizar aquilo. Agora, tudo que não exigir poderes específicos, o gerente vai poder fazer dentro do que for relativo ao exercício de sua função. Parágrafo único nos diz o quê? Na falta de estipulação diversa, consideram-se solidários os poderes conferidos a 2 ou mais gerentes. Novamente, nós vemos aqui a importância da limitação de poderes. Vamos dizer que uma empresa tenha 5 gerentes. Se eu não limito os poderes dos gerentes, o que um faz de errado pode gerar responsabilização de todos. Agora, se eu separo um gerente de vendas, um gerente de compras, um gerente de recursos humanos, um gerente de produção, né? Um gerente administrativo, se eu separo as funções dos gerentes, qual a repercussão disso? A repercussão é que cada um será responsabilizado dentro das suas funções. Então, tudo bem. O que é que nós vimos até agora? Nós vimos que o gerente é uma figura que ocupa uma função de comando, uma função de poder dentro da empresa. Nós vimos também que o administrador é uma figura que se encontra um grau acima do gerente, né? Que as sociedades podem prever o uso ou não dos gerentes, dos administradores, né? Sendo que o administrador é escolhido pelos sócios. Algumas sociedades vão querer que o administrador seja sócio. Outras sociedades vão ter a possibilidade de trazer um administrador que é um terceiro que não é sócio da sociedade. Nós vimos a importância do contrato, delimitando os poderes do gerente, porque a partir do momento em que eu delimito os poderes do gerente por contrato, eu posso responsabilizá-lo pelos atos que ele realizar dentro do contrato, assim como eximi-lo por aquilo que ele fizer exatamente como o contrato dele previu, ao tempo em que o que ele fizer fora dos poderes que lhe foram outorgados, também pode ser transferida a responsabilidade para esse indivíduo. Vimos também que a responsabilidade do gerente é solidária, caso não haja uma limitação de poderes por contrato. Então temos que ter esse cuidado com a limitação dos poderes dos gerentes por contrato. A pergunta que se faz agora sobre os gerentes é: e se o gerente for contratado, esse contrato ele já tem validade automaticamente? É necessário o registro? Aí nós temos para responder essa pergunta o Código Civil no artigo 1174. As limitações contidas na outorga de poderes para serem opostas a terceiros dependem do arquivamento e averbação do instrumento no registro público de empresas mercantis, salvo se provado serem conhecidas da pessoa que tratou com o gerente. O que isso significa? Vamos imaginar que nós temos um gerente de compras. E aparece um cliente querendo comprar algum produto da empresa. Mas ele é gerente de compras. A empresa tem uma gerência de vendas. Então, ele por algum motivo, ou querendo ajudar esse cliente, que é um conhecido dele, ou pensando em sua valoração dentro da empresa, ele vai e negocia com esse cliente. Observem que ele é gerente de compras e a empresa tem um gerente de vendas. E ele vai lá e negocia com esse cliente, né? Se compromete com esse cliente. Porém, o cliente acaba não recebendo o produto nas condições ajustadas, nas condições acordadas. Ou então o cliente ele acaba sofrendo algum tipo de lesão, algum tipo de prejuízo, né? Seja um atraso na entrega, falta na quantidade, falta na qualidade, né? Falta de assistência técnica, o que for. A pergunta é: de quem é a responsabilidade? Observem, né, que o gerente de compras ele exerceu algo que não estava em sua função. Se ele exerceu algo que não estava na sua função do seu contrato,
vocês poderiam dizer: ah, então, se ele excedeu os limites do seu contrato de preposto, ele vai ter que responder por aquilo que ele fez. Mas é assim? Não. Vamos observar o 1174. As limitações contidas na outorga de poderes para serem opostas a terceiros dependem do arquivamento e averbação do instrumento no registro público de empresas mercantis, salvo se provado serem conhecidas de quem tratou com o gerente. Ou seja, primeira situação, nós temos aí a limitação de poderes do gerente de compras por contrato. Ele não podia fazer vendas, ele podia apenas fazer compras. Ele vai lá e realiza uma venda. Ele vai ser responsabilizado por isso? Depende do que? De seu contrato ter sido registrado na junta comercial. Se o registro público de empresas mercantis, o registro que funciona na junta comercial, tem lá esse contrato registrado, significa que o cliente não vai poder exigir o prejuízo que ele sofreu, o ressarcimento do prejuízo da empresa. Ele vai ter que exigir do gerente, ou seja, a empresa estaria isenta de responsabilidade. A segunda situação é quando o contrato não foi registrado, porém o cliente, a pessoa que sofreu o prejuízo, sabia da limitação de poderes. Vamos imaginar que esse cliente que fez o pedido para o gerente de compras, ele sabia, porque ele já tinha negociado antes com a empresa, que a empresa tinha um setor de vendas, tinha um gerente de vendas. Estava lá escrito nos crachás, gerente de compras, gerente de vendas. E por não gostar do gerente de vendas, ou porque o gerente de vendas não ofereceu nenhuma vantagem na negociação, ele tentou esse contato com o gerente de compras foi lá e participou do negócio, sem poder participar. Então, nesse caso, o cliente que sofreu o prejuízo, ele sabia que o indivíduo não podia fazer a venda. Sabia que o indivíduo era gerente apenas de compras, mas que tinha um setor de vendas na empresa para isso. Então, também nesse caso, mesmo que o contrato do gerente de compras não tenha sido registrado, não há possibilidade de responsabilizar a empresa. Então, quais são as duas primeiras situações? Primeira situação, o gerente ele realiza algo que está fora da alçada do seu contrato de preposto. Isso que ele realizou será de responsabilidade de quem? Depende. O contrato foi registrado. Se o contrato dele foi registrado na junta comercial, a responsabilidade será apenas do gerente. A empresa não terá responsabilidade. Segunda situação. O contrato existe, mas ele não foi registrado na junta comercial. Se ele não foi registrado na junta comercial, porém o cliente, aquela pessoa que sofreu o prejuízo, ela sabia da limitação de poderes que consta naquele contrato, por algum ocaso do destino ela teve essa informação, sabia previamente, eu tenho como comprovar que ela sabia que aquele gerente não podia fazer aquilo, também não vai poder ser exigido da empresa a responsabilidade pelo prejuízo sofrido. Agora, se não existiu um contrato, ou existindo o contrato, esse contrato não tinha limitações de poderes, ou esse contrato com limitação de poderes não foi registrado na junta, ou esse contrato com limitações de poderes que não foi registrado na junta também não era conhecido da pessoa que sofreu o prejuízo, aí a responsabilidade vai ser da empresa. Então, recapitulando, nós temos que ter um contrato para limitar os poderes. Esse contrato tem que ser registrado aonde? Na junta comercial. Esse contrato, se for registrado na junta comercial e o gerente age descumprindo o contrato, a responsabilidade pelo prejuízo sofrido será toda do gerente. Agora, se mesmo não existindo contratos, mas não havendo registro, porém a pessoa que sofreu o prejuízo sabia da limitação de poderes, também essa limitação de poderes será tida como conhecida e, portanto, a responsabilidade não pode ser exigida da empresa. Agora, se não existe o contrato, ou o contrato existe, mas não limita os poderes do gerente, ou esse contrato limita os poderes do gerente, mas não foi registrado, ou no mínimo ele não foi registrado e nem foi dado conhecimento da limitação de poderes à pessoa que sofreu o prejuízo,
quem responde é a empresa. Por fim, o parágrafo único do 1174 reforça isso, né? Parágrafo único. Para o mesmo efeito e com idêntica ressalva, deve a modificação ou revogação do mandato ser arquivada e averbada no Registro Público de Empresas Mercantis. Lembrando que o Registro Público de Empresas Mercantis é o serviço cartorial que funciona na junta comercial. Então, da mesma maneira que o início do contrato do gerente deve ser registrado na junta comercial, a sua alteração de poderes, ou seja, o aumento ou a redução de poderes do gerente, ou a sua extinção do contrato, também devem ser informados pela junta comercial. Então, eu devo registrar na junta comercial tanto o contrato quando ele surge, quanto o contrato quando ele sofre modificação, assim como a extinção do contrato, para que essas alterações, essas situações novas também possam ser opostas, né, possam ser apresentadas diante daquelas pessoas que alegarem qualquer prejuízo, a exemplo dos clientes. Ok?